João capítulo 8 diz assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, e puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, e na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E aí, o que o senhor diz? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com um dedo. Como se insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se, ele novamente escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio de onde estava. E Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão aqueles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Pai, nos conceda graça, nos ajude nesta noite, Pai, a ministrar a Tua palavra, que não seja o que nós queremos ouvir, mas seja o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor como igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós vamos falar de uma mulher adúltera, então temos que falar de um tema muito importante no meio da igreja, e o que a Bíblia fala muito claro sobre ele. Precisamos falar sobre o adultério, para você entender o contexto do que essa mulher fez. No Antigo Testamento, o adultério era o contato sexual de uma mulher casada ou prometida com alguém que não seja seu marido ou noivo, ou de um homem casado com uma mulher que não fosse a sua esposa. O adultério por Deus, ele é proibido, porque primeiramente ele declara sobre a monogamia. Poligamia é casamento entre muitas mulheres. Monogamia vem de uma só mulher. Então é o que Deus deseja. E em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 8, Jesus respondeu dizendo: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Então entenda uma coisa: o divórcio, em relação à Bíblia, ele é permitido só se tiver o adultério. Permitido no contexto que ele disse aqui para Moisés. Ué, então por que Moisés deu a carta? Porque por causa da dureza do coração de vocês. Qual que é o desejo de Deus? Perdão. O desejo de Deus é que libere perdão um para com o outro. Mas se não quiser perdoar, eis a carta aqui, dizendo: livre. Aí Jesus vai dar as condicionar. Quem fez isso não vai poder casar de novo, e isso aqui está liberado por causa do seu marido. Mas entenda uma coisa, que segundo a própria Bíblia, Deus diz que Ele abomina o divórcio. E hoje, até no contexto cristão evangélico, hoje se divorcia por causa da vida financeira, se divorcia por causa do filho, se divorcia por causa porque o marido deixou a toalha em cima da cama, e não foi só uma, foi várias vezes, e eu estou cansada de falar, então eu já quero o divórcio. Hoje está assim. Deixou o copo sujo lá, cansei de falar, vou me separar. Hoje está assim. Hoje estamos trabalhando desta forma. O tanto que fazemos de casamento é o mesmo tanto que nós fazemos, que eles vão fazer, declarar divórcio. Segunda coisa então,
Por que Deus proíbe então o adultério? A fim de preservar também a santidade no lar. Deuteronômio 5,18, Jesus, a Bíblia repetindo, através de Moisés, em Deuteronômio, a repetição das leis, ele diz: não cometa adultério. E também em questão de uma herança da família, para preservar a pureza para com os filhos e o filho dos seus filhos também. Pois entenda, o ato em si do adultério era considerado um crime sério, um ato de contaminação. Isso está registrado em Levítico capítulo 18, versículo 20, diz: não se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. Por esse motivo, era imposta então a pena de morte, envolvendo a execução de ambos os culpados. Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e também a adúltera. Você vai entender isso lá na frente. A pena de morte então nos mostra que as sociedades antigas encaravam o adultério não meramente como um ato privado, errado, mas que ameaçava o arcabouço do lar e da sociedade. O fato aqui, irmãos, do homem e a mulher se tornar uma só carne no matrimônio, sugere para nós uma comunicação mais mística aqui, uma energia, uma troca entre os dois, física e espiritual. E isso só deve acontecer entre duas pessoas. Quais? Marido e mulher. Então entenda uma coisa: no adultério, o indivíduo ele é furtado da sua identidade. A união deles ali é perturbada, talvez assemelhando-se ao homicídio, embora certamente com menores consequências morais. Agora entenda outra coisa aqui. Talvez você me pergunte: o fato de um homem e a mulher se tornar uma só carne no matrimônio, dá a entender o que para nós aqui? Que sexo é somente dentro do casamento. É só para marido e mulher. Namorado que estiver fazendo isso, pecado. Vamos lá, tem mais. Já no Novo Testamento, Jesus já transfere a questão muda a questão da prática para a questão do campo dos pensamentos e das emoções. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, ele está dizendo, com Moisés, na lei de Moisés, se fosse pego, aí vocês teriam que ser morto. Mas agora eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, ou para um homem, já cometeu adultério no seu coração. O homem ou a mulher que desejar já se tornou culpado. Assim como um homem ou a mulher que tem ira no seu coração, tem ódio do seu irmão, a mesma coisa. O 10º mandamento diz, Moisés está dizendo: não matarás, ou ali a palavra correta no original é não assassinarás. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, se no seu coração você odiar seu irmão, você já matou ele no seu coração. Com Jesus, irmãos, a gente pensa que a graça é liberdade, bom demais. Não, a porta não está mais assim, a porta está assim, ela estreitou mais. A graça é um nível com Jesus agora, é nos mostrando que a graça é um nível mais abaixo com Ele. O trem agora não é sobre o que faz, já é aqui, a intenção do nosso coração. Então entenda uma coisa: a moralidade estrita que então envolve agora as intenções, as palavras, os pensamentos do indivíduo, e não apenas os seus atos. Assim todos os homens e mulheres caem sob condenação no 7º mandamento, e ninguém pode então, a partir de hoje, arrotar santidade quanto a esse respeito, dizendo: eu não cometo adultério, eu não deitei com nenhuma mulher, eu não deitei com nenhum homem que não fosse meu casado, se não fosse meu marido ou minha esposa, eu não cometo. E no coração?
Então hoje ninguém mais pode arrotar a santidade, porque o que vale agora é aqui, ó, coração. O negócio agora é mais estreito. Eu quero abranger mais um pouco aqui. A idolatria e a infidelidade, sob qualquer forma, para Deus se torna um adultério espiritual, conforme Jeremias capítulo 3. Olha, se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, agora é Deus dizendo para eles, para o povo: ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim? Diz o Senhor. Adultério espiritual. Paulo vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 20, sobre o nosso corpo, que não é nosso, mas sim templo do Espírito Santo. Isso já se torna adultério contra Cristo, porque o corpo é de Cristo. A união sexual não envolve somente o que o indivíduo faz, mas afeta a substância daquilo que ele é. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabe que um homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Irmãos, todos os pecados sexuais são proibidos no Novo Testamento, e não é apenas o adultério. 1 Coríntios 6,9, Paulo diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais herdarão o reino de Deus. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então entenda uma coisa: sexo antes do casamento, promiscuidade, prostituição para o mundo, esses não entrarão no reino de Deus. O tal de ficar, vamos só ficar. Na minha época era ficar atrás do muro da escola, na quadra, né, na hora do recreio, beijinho, né? E hoje? Vai pra cama. Hoje é assim. Hoje não tem mais moral. Hoje as mulheres não se valorizam mais, os homens também não se valorizam mais, e tá aí, ó, vivendo do jeito que quer. E vai indo, vamos ficar. Quanto você pegou na festa? Peguei 5, e você 10. Se acha. Me perdoe, mas a Bíblia chama você de prostituta ou prostituto. Está se prostituindo para o mundo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então entenda, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. 1 Coríntios capítulo 6, do 8 ao 11. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Alguns de vocês eram assim, Paulo dizendo, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é sério. Isso hoje não passa mais pelos nossos púlpitos de muitas igrejas, por medo de perder membro. Mas é a Bíblia, né? Meu compromisso é com ela. Adultério é pecado. E Deus tem sondado os nossos corações dia após dia. Quando a gente vê no que eu falei aqui, que um homem casado com uma mulher que não fosse sua esposa, então talvez, né, tipo assim, diga, adultério é só então com marido e esposa? Então no namoro não tem problema, né? Então no namoro não tem problema. Deixa eu te falar para você uma coisa: no namoro não tem problema eu ficar com ele ali, trair ele aqui, ou ela trair eu ali, e assim vai embora por diante. Não tem problema. Deixa eu falar para você uma coisa: se faz isso com você no namoro, fica tranquila, porque no casamento também vai ter a mesma coisa. E depois não tem desculpa, né? Traiu, ué, mas no namoro fez,
Vamos lá. Mas tem uma coisa aqui para te falar. O adultério, assim como qualquer outro pecado, pode ser perdoado por meio do arrependimento. Você pode dizer um amém por isso? Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, domínio próprio, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Então, antes de eu expor o texto aqui, eu precisava dessa explanação sobre o que essa mulher fez. E agora eu vou entrar no texto. Eu vou fazer umas perguntas aqui. Não precisa responder não, mas pensa aí. Você já foi pego em algum pecado por alguém? Você já passou por alguma vergonha ou constrangimento de ficar exposto diante de uma multidão? Talvez não vamos muito longe, a sua família, na escola, talvez em uma mentira, talvez em um pequeno furto, ou falando mal de uma pessoa, e depois essa pessoa veio tirar satisfação com você, ou talvez uma explosão de ira, talvez um pecado secreto que estava cometendo e as pessoas viram, descobriram. Essa mulher passou por esse constrangimento vergonhoso. Ela foi pega em um pecado vergonhoso. Ela foi trazida por uma roda onde Jesus já estava ali ensinando. E a vergonha e o constrangimento faz parte do que o pecado faz com a gente, porque ele é um pecado, ele é um poço sem fundo. Irmãos, o que deve ter passado na cabeça daquela mulher? Medo, constrangimento, vergonha. Como que ela estava se sentindo ali naquele momento? Pois ela já estava a ponto de ser morta apedrejada. Então nós vamos tirar 3 cenas aqui desse texto. No versículo 1 ao versículo 4 primeiro, a mulher sendo pega no pecado. O texto começa assim: mas, entretanto, todavia. Isso aqui é uma conjunção adversativa que diz algo que foi feito ao contrário do que os outros fizeram. E esse algo contrário foi feito por Jesus. Olha o versículo 53, diz assim: então cada um foi para a sua casa. E o texto começa: mas, entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Enquanto todo mundo foi orar, Jesus se retirou para o monte. Para quê? Com certeza foi para orar. Jesus agora vai, aí, olha que interessante, de manhã cedinho, apareceu de novo ele no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, fez uma roda. E ele se assentou ali para ensinar. A noite ainda se despedia, os raios de sol ali nem sequer haviam surgido no pico dos montes. E quando Jesus retorna do Monte das Oliveiras para o templo, ele vai para ensinar, para através do ensino trazer aqueles de volta para o caminho do Pai. E Jesus ia cedo para ensinar. Tem um ditado na Reforma Protestante que dizia assim, que a preguiça é o travesseiro do diabo. Jesus nos mostra aqui que além de orar a noite toda, ele logo bem cedinho já estava fazendo a vontade do Pai. E foi nesse cenário em que Jesus estava ensinando e que era trazida uma mulher que foi pega em adultério. Imagina, irmãos, aquele alvoroço. Jesus ali ensinando, falando, que o texto depois nós vamos falar o que ele estava ensinando. Jesus ali estava ensinando, falando ali e tal, e aí ouve aquele alvoroço, gritando: ei, apedreja, mate-a, ela não é digna. E talvez ela ali poderia estar despida, poderia estar nua, ou seminua com um lençol amarrado, chorando, angustiada, ali sendo humilhada. E os fariseus e os escribas ali, que eram religiosos, que se ganhavam, que eram legalistas,
não tinham piedade, eles cumpriam a lei pela lei, não por amor a Deus. Eles não levaram o que era certo, era levar para os magistrados, a Roma, porque a intenção deles não era pegar a mulher, mas era pegar Jesus. Eles queriam fazer uma armadilha para pegar Jesus, só que Jesus não era juiz. Eles não queriam que aquela mulher tivesse um julgamento justo pela mão de Roma. E eles acabam querendo colocar Jesus ali numa saia justa, em dificuldades. E no caso dessa moça, como diz o texto em Deuteronômio, uma moça virgem desposada, ou seja, noiva, a lei estabelecia para ela apedrejamento, tanto para a moça como para o rapaz que se deitasse com ela. Olha o texto: vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade, apedrejá-los até que morram. A moça porque não gritou por socorro, estando na cidade o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Irmãos, no tribunal da lei essa mulher estava condenada. No tribunal dos religiosos ela era acusada. No tribunal da opinião política ela é condenada como ninguém. No tribunal da consciência ela é condenada pois não consegue se defender. Ela era a própria figura da miséria. Irmãos, aquele alvoroço todo, Jesus está ensinando, e eles estão lá gritando, puseram a mulher de pé no meio daquele tanto de homem, e disseram a Jesus: ô mestre, essa mulher aqui foi apanhada em adultério. Irmãos, eles chamam Jesus de uma forma dissimulada, chama Jesus de mestre. Só que Jesus não era mestre para eles. Eles queriam um argumento para mandar Jesus para a pena de morte. E não foi a única vez que eles chamam Jesus de mestre de uma forma dissimulada. Tem um episódio em Marcos capítulo 12, versículo 13, que chegaram a ele e disseram: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me colocando à prova? Traga-me um denário, para que eu veja. Aí trouxe um denário para ele, lá tinha uma esfinge. E lá tinha quem? A cara de alguém. De quem é esta figura? Jesus pega a moeda e mostra para ele: de quem que é essa figura? A eles: de César, diz o texto. Então Jesus disse: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Escuta isso aqui. Se Jesus respondesse que sim, que teria que pagar os impostos mesmo dentro do que a Roma queria, ele estaria traindo o seu povo, influenciando a dominação de Roma de vez. Se ele fala que não é lícito pagar imposto, ele estaria traindo Roma e iria levar o povo a não pagar os impostos a Roma. E nesse caso eles chamam Jesus de mestre. Isso é um ato de dissimulação, e Jesus saiu com sua sabedoria dizendo: dá a César o que é de César, e o que é de Deus é de Deus. Então o que temos no texto, irmãos? No texto aqui que nós estamos pregando, é uma outra armadilha para tentar pegar Jesus. O motivo dos fariseus não era o amor a Deus, não era o zelo pela justiça, não era a paixão pela pureza e pela santidade, muito menos a indignação contra o pecado, mas era apenas o desejo de confundir Jesus, forçando ele a dizer alguma palavra ou frase que pudesse servir de base para a sua prisão e condenação e morte. Eles queriam encontrar um motivo para acusar e matá-lo. E assim tentaram três coisas contra ele, rapidamente. Primeiro, tentaram jogar Jesus contra a lei de Moisés. Segundo, tentaram jogar Jesus contra a lei romana. Terceiro, tentaram jogar Jesus contra o povo.
Irmãos, os fariseus, eles usavam a autoridade para condenar e não para restaurar. Eles eram detetives e não eram pastores. E eles foram grosseiros tanto no tratamento com a mulher quanto com Jesus. Irmãos, agora para cá. Eles trouxeram quem? Quem? A mulher, não foi? Existe adultério sem o homem? Ou sem a mulher? Existe? Cadê o homem? Cadê o homem? O que a lei dizia? Levítico 20:10, vou dizer: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Cadê o homem? Que tinha que estar junto com eles ali. Cadê? Ou ele fugiu, ou talvez o mais certo aqui, os escribas e os fariseus liberaram. Vai. Nós vamos pegar só ela aqui para pegar o Deus lá, o Jesus, o que diz filho de Deus. Pensa comigo, eles estavam em muitos. Então deixar um homem fugir seria algo difícil, sim ou não? Pegaria ele tranquilo. Então o mais certo é que eles liberaram ele. Vai, irmãos, eles não estão nem aí não. E Jesus conhecia a lei, eles muito mais conheciam a lei também, porque eles sabem que era para trazer o homem e a mulher. Essa mulher estava numa situação muito difícil. Não sabemos quanto tempo, irmãos, ela estava nessa situação de pecado. 1 ano, 2 anos, 6 anos, quantos anos? Ou talvez era o primeiro dia dela ali, nessa prática. Só que agora ela tinha sido pega. Alguns exemplos rapidamente aqui de pessoas que foram pegas no pecado. Adão e Eva. Lembra lá? Não é para comer do fruto. Comeu do fruto. O que fizeram? Correram de Deus, tentaram esconder de Deus. Deus chega: cadê Adão? Cadê você? Adão, onde você está? E Adão aparece. Por que vocês estão se escondendo, Adão? Vocês comeram do fruto, né? Pecou. Deus pegou eles na hora. Segundo, Caim. Mais um dia, Caim olha para o lado, olha para o outro. Abel, vamos ali dar uma voltinha ali. Bora ali. Mamãe, papai não está aqui, vamos lá. E tá eles conversando. Abel dá um passo na frente e Caim talvez pega uma pedra e mata Abel, enterra Abel, esconde Abel, sai vazado. E Deus grita: ô Caim, cadê seu irmão? Ué, Deus, me ajuda aí, né? Por acaso sou guardador do meu irmão? Ele diz: deixa aí para Deus. Caim, te peguei no flagra, rapaz. O sangue do seu irmão clama a mim aqui já. No ato. Acã, de manhã eu até esqueci de falar de Acã. Acã pegou os despojos e a capa da Babilônia, chegou para dentro da sua tenda, cavou o buraco, levou os utensílios, escondeu a capa ali, ó, fingiu de nada. Foram para a próxima guerra. E aí? Perderam a guerra para uma cidade pequena, a cidade de Ai. Só que Acã cometeu um pecado de roubo. Deus falou que não era para pegar e pegou. Sabe o que aconteceu? Josué clama a Deus, Deus fala, Josué lança a sorte cai sobre o povo, do povo cai sobre uma tribo, da tribo cai sobre a família, e da família cai sobre Acã. Josué vai a Acã, e aí? Sim, Josué, eu fiz isso. Mortos. Davi, Jesus, segura o relógio. Raiva assim. Davi foi lá, subiu na laje, deu uma olhadinha. Ó, linda, hein? Chamou um dos servos. Mas quem é que a mulher lá? Filho, a esposa do seu servo aqui, ó. Um guerreiro, o que manda aqui no seu exército. É? Manda chamar ela lá, bater um papo com ela. Bateu um papo, caiu com ela, adulterou. E adultério para ele não seria o mínimo, né? Vou fazer mais. Quebra outra lei. Do não adulterarás, agora ele faz outra coisa. Quebra outra lei. Rapaz, aí o problema aqui, ó. Manda essa carta para Urias. Vai lá.
a ordem era para que Urias ficasse de frente com a batalha. Na primeira espadada ali, ó, tchau Urias, Batseba é minha, acabou. Pronto. E Davi pensou que ia ficar suave, né? Natan chega, ó. Talvez Natan diz, ó, o rei. Talvez Davi dizia, o que ele deu a sua visita aqui? Eu gosto de desenhar, tem hora demais, né? Aí Davi, e aí Davi, como é que você tá? Fala, tô bem, rapaz, tudo tranquilo, graças a Deus, tudo tranquilo. E Natan começa, rapaz, deixa eu te contar uma história. Então, deixa eu ver como é que vai ser a sua posição. Então, rapaz, um certo homem tinha 10 mil gados, 1 milhão, vários gados. E tinha um que tinha um gado. E esse que tinha dezenas de gado, foi lá e tomou desse homem que tinha um gado. Ô Davi, cá para nós. O que você faria nesse caso aí, Davi? Que é isso, Natan? Você sabe como é que eu sou, né? Espadachim, mato mesmo. Isso é digno de morte. Aí Natan veio para ele, esse homem é você, Davi, que tomou a mulher do seu próximo, adulterou com ela e ainda assassinou. Não adulterarás e não assassinarás. Cometeu 2 pecados. A Bíblia diz que a espada desceu na casa de Davi, e enquanto o filho não nascia, a espada não se apartou. O menino nasce, morre, Davi se arrepende. Salmos de número 51 ali, que foi pregado aqui na conferência. O que acontece? Foi pego no ato do pecado. E no Novo Testamento, rapidamente a gente encontra Ananias e Safira, que mentiu a Deus e os apóstolos, dizendo que entregou tudo, mas não entregou. E Pedro diz, você está mentindo para mim somente? Não, você mentiu ao Espírito Santo. Na hora, tchau. Deixa eu te falar para você uma coisa aqui, irmãos. Quando fomos pegos em pecado, saiba de uma coisa: somos filhos de Deus, estamos pelo Senhor, estamos passando por disciplina. Por vezes Deus faz que os nossos pecados escondidos venham à tona, não para nos humilhar, mas para nos tratar, para que a vergonha caia de fato na nossa mente e no nosso coração, e aí seremos tratados. E é isso que acontece quando Deus expõe pecados ocultos, trazendo eles à tona. Deixa eu te falar para você uma coisa: ou você confessa o seu pecado, ou a qualquer momento Deus vai permitir que ele venha à tona. Por que a gente fica vendo tanto escândalo hoje aí no meio evangélico? Porque muitos acharam que ficaria assim. A igreja é de Jesus ainda, irmãos, e vai continuar sendo. Ele comprou ela. Então você acha que vai continuar tendo adultério aqui, traição ali a colar, dentro da igreja, dentro que a igreja é dele? Esconde do pastor, esconde do líder, não tem problema. Mas vai chegar um momento, ninguém está vendo, o pastor está vendo, aí Deus faz assim, ó, te achei. Aí eu e você, justo ele, o pastor tal, gostava tanto de ouvir ele, gostava tanto de sei o quê, porque não confessou. E destampou, tirou a coberta. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é coberta, diz o salmista. Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada. Pecado confessado é pecado perdoado. Vamos continuar. Tem que correr. Outra cena, a mulher sendo humilhada. Jesus, tá igual de manhã o horário.
E na lei de, eles dizem, na lei de Moisés diz que as mulheres sejam apedrejadas. O que o Senhor diz? Olha aí, uma armadilha. Se Jesus dissesse assim, apedreja ela, faça o que a lei diz, mate-a, ele estaria indo contra Roma, pois eles diziam que somente Roma poderia matar estes. Jesus estaria indo contra a lei de Roma. Mas se Jesus estivesse dizendo, não, libera a mulher, deixa ela ir embora, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que pedia a pena de morte para quem cometesse o adultério. Então Jesus estaria diante da armadilha dele. Eles estão querendo pegar Jesus no contrapé, irmãos. E a resposta que talvez ele poderia dizer, poderia incriminá-lo, seria preso por Roma, ou seria difamado pelo seu povo. O que Jesus deveria ter respondido? Aí, versículo 6, eles usavam esta pergunta como uma armadilha, diz o texto, para terem de que acusá-lo. E eles estão lá falando, ó. E aí, o que o senhor fala? O que o senhor vai dizer sobre isso? E aí, mestre? E aí, mestre? Ao texto. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra. Ó Jesus. Está escrevendo. Jesus não está dando atenção nenhuma àqueles homens e passou a escrever com o seu dedo na terra. Irmãos, o que Jesus estava escrevendo na areia? Está aí uma pergunta que eu posso te dizer. Não sei. Se a Bíblia não diz o que era, eu vou ficar falando o que é? Não, onde a Bíblia se cala, a gente se cala também, tá? Será que ele estava escrevendo o nome daqueles homens que trouxe a mulher? Será que ele estava escrevendo os pecados envolvidos naquelas cenas de todos? Porque ali tinha adultério, ali tinha maledicência, ali tinha dissimulação, calúnia, ira, ali tinha assassinato. O que será que Jesus estava escrevendo? Não sabemos. Talvez um versículo bíblico? Não sabemos. Mas é impossível nós fazer uma conjectura aqui, lembrarmos de Êxodo capítulo 31, versículo 18, dizendo: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. E agora o dedo de Deus estava escrevendo na terra. E entendo, o contexto que foi dado às tábuas é o mesmo contexto de vários pecados, aonde Jesus está escrevendo ali na areia. Como estava escrito nas tábuas: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o seu irmão. Tudo isso, irmão, estava incluído na cena aqui com Jesus. O Deus escreveu com seu dedo nas tábuas de pedra. Agora é o dedo do Deus encarnado que está escrevendo na terra. Só não sabemos o que ele estava escrevendo, mas o que importa é que ainda era o nosso Senhor que estava escrevendo. Jesus não caiu na armadilha dele, mas por Jesus não se envolveu de imediato ali com aquela situação, porque no seu ministério terreno ele não veio para ser juiz, ele veio para salvar, ele veio como salvador. Como juiz será na próxima vinda dele. João 12:47, ele diz assim, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não os julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Mas chegará o dia que ele virá como juiz. Por isso ele não se envolveu ali com aquela situação de imediato. Mas o versículo 7, com insistência na pergunta: ei, mestre, e aí, o que você vai falar? Essa mulher, o que nós vamos ter que fazer com essa mulher? E Jesus vai escrevendo. Aí Jesus, no texto diz, Jesus se endireitou e disse a Jesus, imagine Jesus fazendo isso aqui, ó. Deixa eu falar para vocês uma coisa: se tem alguém no meio de vocês aí que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Olha o texto. Inclinando, ele começou de novo a escrever no chão. Olha aqui. Jesus sabia que aquela mulher era pecadora. Jesus sabia que aqueles homens eram piores do que ela.
porque Ele conhecia o coração de cada um deles. Salmos de número 130, versículo 3: se tu, Senhor, observar as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Ele observou, Ele sabe do coração daquele um. Irmão, se Deus olhar para nós, quem se salva? Ninguém. Aquela mulher era pecadora, mas os seus acusadores eram piores do que ela, porque eles estavam tentando fazer uma coisa: tentando matar Jesus, o Senhor da glória. Eles eram piores do que ela, e Jesus sabia a intenção do coração deles. Jesus sabia porque que Ele trouxe aquela mulher até eles. Não era para trazer, era para levar para Roma. Mas Jesus libera a palavra e volta a fazer o que Ele estava fazendo. Depois dessa palavra, versículo 9: quando ouviram isto de Jesus, todos eles foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Todos eles saíram envergonhados, porque a consciência deles falaram mais alto e os incriminou. Irmãos, nós vemos aquela mulher sendo humilhada, porque é isso que o pecado faz conosco, irmãos. Ele nos envergonha. Mas quando esta vergonha é causada ali, dentro de uma ação de Deus, nós temos a certeza que é para o nosso bem. Os nossos pecados sendo expostos, é a certeza que estamos mais perto do arrependimento e do perdão e da salvação dos nossos pecados. Aleluia. Ele nos faz ser pego e nos aprisiona e nos humilha por causa do pecado. Mas a partir daqui tem perdão e tem salvação. Irmãos, para cá, para nós, para alguns de nós, se não for assim, nós não nos arrependeremos. Se não for assim, nós nunca vamos nos voltar para Deus. Então Deus, Ele tem os seus meios, na sua multiforme graça, em chamar os seus, em fazer que você e eu paramos de pecar, saímos da prática do pecado. E se nós não confessarmos os nossos pecados, Ele está dizendo, haverá exposição, para gerar em nós uma tristeza que Paulo fala, essa tristeza que nos leva ao arrependimento. Arrependimento. E estamos fechando. Jesus endireitou e agora Jesus se endireitou. Ele olha para o lado, olha para o outro, olha ao redor, olhou. Ô mulher, cadê eles? Alguém te condenou? Ela disse, Senhor, não, ninguém me condenou. Então nem eu tão pouco te condeno. Espera aí. Jesus faz uma pergunta àquela mulher, perguntas retóricas, pergunta que ele sabia a resposta. Mas é para que Jesus faz essa pergunta para que a mulher entendesse e visse o grande livramento que ela teve. Ela tinha chances nenhuma de se salvar, irmãos, nenhuma. Mas Jesus desembaraça, desmantelou a armadilha, salvando aquela mulher. Ele veio não para condenar, mas para salvar. A mulher merecia morrer, mas Ele usa o seu poder para restaurar. Aleluia. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os doentes. Irmãos, o perdão não é barato. É por isso que Jesus deu a sua vida. Jesus valoriza aquela mulher, no versículo 10. Jesus valoriza aquela mulher por um título honroso, o mesmo título que Ele chama a sua mãe, dizendo, mulher. Como que ela era chamada? Adúltera. Adúltera. Mas por Jesus ela é chamada de mulher. Isso é um título honroso. Mulher. O perdão, irmão, não é um salvo-conduto para pecar. Agora ela chama Jesus o quê? De Senhor. Respondeu ela, ninguém, Senhor.
Ela está reconhecendo a autoridade de Jesus. E Jesus disse então: nem eu tampouco te condeno. Escute isso aqui, irmãos, porque para alguns, quando a gente vai estudar, a gente vê que alguns teoradores discutindo, diz que quando Jesus declara isso aqui, não nem tampouco eu te condeno, diz que Jesus estava passando a mão no pecado dela, deixando ela para lá sem bater de frente. Mas escute isso aqui: com essa declaração de Jesus, Ele não está dando aqui licença para o adultério. Essa declaração de Jesus é porque Ele não estava no papel de juiz. Ele não era um magistrado civil ali para condenar aquela mulher. Não era a função dele condenar, mas sim salvar. Cá para nós agora, vamos para o outro lado. E se aquela mulher tivesse sido condenada ao apedrejamento, Jesus não se oporia, Jesus não iria contra, sabia? Por quê? Porque uma coisa é perdoar pecados, outra é as consequências da quebra da lei por causa do pecado. Lembra do bandido da cruz? Lembra de mim quando entrares no teu reino? Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus rogou o Pai e falou: Pai, desce ele da cruz aí para mim, está perdoado, pode levar ele embora. Você viu isso? Você viu isso aqui? Não tem. Porque uma coisa é perdoar pecado, outra coisa é colher as consequências dos seus atos. Ele tinha que ser punido pelo seu pecado. O pecado era morte de cruz. Jesus garante aqui a salvação. Ele continua preso pelos seus atos, porque tem que pagar mesmo arrependido. Estou preso, matei uma pessoa, mas estou arrependido. Está salvo. Mas por que Deus não me tira daqui? Porque você tem que cumprir, você tem que pagar pelo que você fez. Sim ou não? Deus é certo, irmãos. Se fosse assim tão fácil, vou para o evangelho, né? Que aí lá eu me escondo, que lá eu, pronto, não vou precisar pagar. Irmão, eu conheço um pastor amigo meu, que de vez em quando ele tem que ir lá ainda, por causa de homens que ele matou no passado. Tem questões que Deus entra na causa, tem, eu creio, absolvição. Tem caso que ele tinha testemunho que falou que foi ele que matou e tal, e tal, e tal. Mas quem prestou queixa dele disse para ele no dia do juizado, ele falou assim: eu perdoo ele, tiro toda a minha queixa contra ele, por causa de uma coisa: eu vi Jesus nele. Aí é outra história. Isso é uma história, uma outra, mas tem que pagar. Então deixa eu te falar para você uma coisa. Jesus aqui não está dando a absolvição do pecado. Ela cometeu um crime contra Israel, contra Roma, dentro de Israel, mas diante de Deus ela foi perdoada. Jesus não condenou a mulher, mas ordenou que ela abandonasse o seu estilo de vida pecaminoso. Então deixa eu te falar para você uma coisa. No reino de Deus, irmãos, é para ex-adúlteros, ex-adúlteras, ex-drogados, ex-viciados, ex-ladrões, ex-bandidos. O reino de Deus é para ex-prostitutas, ex-ateus. O reino de Deus é para as pessoas que se arrependeram dos seus pecados, pois senão estariam fora. Assim como Jesus, por meio da sua graça, Ele nos alcançou um dia. Ele alcançou essa mulher por sua graça. E Ele diz para aquela mulher: ei mulher, eu não te condeno. Sabe o que Ele está dizendo para aquela mulher? Ei mulher, eu te perdoo. E Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite uma palavra para alguém aqui: eu te perdoo.
E Jesus libera uma outra palavra: vá e não peques mais. Jesus encorajou ali. Ele disse a ela: vai, volta à vida, não fique carregando os seus traumas, as suas culpas. Jesus está mostrando para ela estar livre, estar perdoada, estar restaurada com dignidade. Irmãos, cá para nós, Jesus está dizendo: vai, não peques mais. Depois de um susto que essa mulher passou, e pelo grande livramento que ela teve, de uma grande salvação, esta mulher, a Bíblia não diz, a Bíblia não menciona, mas com certeza essa mulher não voltou à prática do pecado. A Bíblia não menciona, mas ela nos leva a crer que depois de uma grande salvação, com certeza ela não voltaria à prática. Porque quem confessa e abandona, alcança a misericórdia. E Jesus viu nela arrependimento. A natureza do verdadeiro arrependimento não é arrependimento e novamente o arrependimento, mas a natureza do verdadeiro arrependimento é arrependimento e frutos do arrependimento, dignos do arrependimento. O perdão de Cristo em sua graça não é uma desculpa para pecar. Deus me perdoou, vou pecar de novo. Não. Ele vai me perdoar de novo, por isso que eu pego. Não. Quem vive assim não é salvo. Tá? O verdadeiro salvo não quer dizer que ele não peca. O verdadeiro salvo ele até peca, mas ele se arrepende dos seus pecados e abandona ele. Isso é um verdadeiro salvo. Jesus aqui está abrindo uma avenida de obediência para ela. A lição eloquente fica esta: os mais santos são os mais misericordiosos. E eu concluo. Deus permite que nós sejamos expostos pelo pecado, para nos tratar para o nosso bem. Que os pecados escondidos sejam confessados. Nós tivemos ali homens pecadores querendo matar uma pecadora. Parece que hoje, dentro da igreja. Já vi que a ditado é o sujo falando mal lavado. É assim dentro da igreja. Pecador falando do pecador. Ah lá, ó. Eu vi a vida dela. É sim, seu fofoqueiro. Está no mesmo patamar. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como antes, hoje, o único santo era e ainda continua sendo Jesus. O único santo foi aquele que teve olhar de misericórdia. O nosso olhar deve ser o mesmo. Nós devemos ter o olhar de Jesus, de olhar para as pessoas pecadoras e não nos achar melhor do que elas, mas nós devemos ter olhar de misericórdia. Mesmo que ainda eles estão no pecado e ainda não, Cristo não os alcançou, seja para quem for, olhe com os olhos de Jesus, de misericórdia. Se Deus te trouxe, nos trouxe até aqui por meio da sua graça, Ele ainda hoje pode fazer isso com quem Ele quiser. Se não fosse a graça, irmão, nós não estaríamos aqui. Estaríamos piores do que muitos. Jesus é o único que poderia condenar aquela mulher, porque Ele era o único santo, não tinha nenhum pecado. Mas Ele não pegou pedra nenhuma. Ele salva, Ele ressalva. Irmãos, Jesus sabe o que nós passamos, pois Ele passou tentação em todas as coisas, diz o escritor aos Hebreus, em tudo, mas não pecou. Então deixa eu te falar uma coisa.
corra para Ele. Você tem que correr para Ele. A tentação vai dar luz a qualquer hora o pecado. Então o pastor diz assim: confesse a tentação, mas não confesse o seu pecado. Porque se você confessa a sua tentação para Deus, você não vai precisar confessar seu pecado. Você vai lutar contra essa tentação. Peça perdão para Ele e diz. Só que Satanás muitas das vezes ele nos acusa por pecados que Deus até nos perdoou, que nós já confessamos para Ele. Mas vira na cara do cão e diz para ele: Satanás, a cédula, a moeda que era contra mim, Jesus já pagou lá na cruz. Diz para ele: ei Satanás, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se eu e você, irmãos, não temos, se nós temos ainda pecado que não confessamos, confesse para Deus hoje. Não deixe que Ele te exponha. E eu termino dizendo: Jesus termina, a mulher sai, versículo 12. E Jesus continuou a ensinar a multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás luz da vida. Glória a Deus. É o que Jesus falou para essa mulher. Entenda, irmãos. Se você diz que segue Jesus, não tem como você andar em trevas. A luz, ela vai chegar e vai clarear tudo. Fica de pé no seu lugar.